Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Graça e paz, em nome de Jesus, nós estamos iniciando mais 1/4 de hora da palavra. É isso aí, 1/4 de hora de oração. 15 minutos onde você medita numa devocional da palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. A importância de você desenvolver um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. A palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é maravilhosa. E o próprio Senhor Jesus, em parábolas, ele empregou frequentemente metáforas como falando sobre o campo, falando sobre a terra, falando sobre a semente, falando sobre celeiro, falando sobre semeadura, falando sobre ceifa e falando sobre colheita. O campo é o mundo e a boa semente é a palavra de Deus. Quer a palavra pronunciada, quer a palavra escrita, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus, ela é um registro de oração. Ela é um registro de homens que oravam e as suas conquistas, as suas vitórias, da garantia divina da oração e do encorajamento dado àqueles que oram. Ninguém pode ler ilustrações, mandamentos e exemplos, declarações variadas no que se refere a si mesmo com a oração, sem perceber que a causa de Deus e o sucesso da obra dele neste mundo estão sempre vinculados a uma vida de oração. Que os homens de oração são o braço direito de Deus nesse mundo e que os homens que não oram nunca foram usados por Deus. A reverência pelo santo nome de Deus está intimamente ligada, relacionada a um elevado respeito pela sua palavra. Essa veneração do nome de Deus, a habilidade de fazer a sua vontade aqui na terra como no céu e o estabelecimento e a glória do reino de Deus estão tão desenvolvidos e, na verdade, disso tudo tão envolvido na oração quanto estavam quando Jesus ensinou aos homens a oração universal. Que as pessoas devam orar sempre e nunca desanimar é tão fundamental à causa de Deus hoje quanto foi na época de Jesus Cristo. Jesus Cristo consagrou outra grande verdade no quadro imortal da parábola da viúva persistente, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Assim como a casa de Deus é chamada casa de oração, pois a oração é o mais importante dos ofícios. Assim, pela mesma simbologia, a Bíblia ela pode ser chamada do livro da oração. A oração é o grande tema, é o conteúdo da sua mensagem à humanidade. Deus quer relacionar-se com o homem, Deus quer ter relacionamento com o ser criado. Por isso que Paulo nos diz, habite ricamente em vós a palavra de Deus. Vamos conferir isso daí lá em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, nos diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. A fé, ela é construída da palavra e do Espírito, e é o corpo e substância da oração. Em muitos de seus aspectos, a oração é dependente da palavra de Deus. Então, na verdade, precisamos conhecer a palavra para orar com propriedade, conhecer a palavra para orar com eficácia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, o próprio Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Há uma condição dupla aqui: estarmos em Cristo e as palavras de Cristo estarem em nós. Então eu tenho que estar nele e as palavras dele têm que estar em mim. Quando as palavras dele estão em mim, eu oro segundo a palavra. A palavra de Deus, ela é o sustentáculo no qual a alavanca da oração está apoiada e pelo qual as coisas são movidas poderosamente.
Sua palavra torna-se a base, a inspiração da nossa oração e as circunstâncias pelas quais, pela oração persistente, obtemos um acréscimo, uma ampliação de suas promessas. Disse dos antigos santos que, mediante a fé, obtiveram as promessas. Mediante a fé. Jacó lutou menos com a promessa e muito mais com o Deus que promete. Lutastes com Deus e prevalecestes. Perseverou, insistiu, agarrou ali o anjo do Senhor. Nós devemos nos apossar daquele que promete para que a promessa não se torne vã. A oração ela pode ser bem definida como a força que vitaliza e energiza a palavra de Deus ao se apossar do próprio Deus. Deus convida a humanidade a fazer paz com ele e a buscar o seu refúgio. Olha o que o profeta Isaías vai registrar no seu livro, capítulo 27, versículo 5. Ou se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Então Deus convida a humanidade a fazer paz com ele, a buscar refúgio nele. A oração ela baseia-se na palavra escrita. A palavra, o termo palavra no original, você pode tanto ter grafo, como logos, como rema. Grafo é a grafia, é a escrita. E a oração ela se baseia no que foi escrito, ela se baseia no grafo, ela se baseia naquilo que foi registrado. Agora, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, Paulo vai nos trazer essa grande verdade para nós nos dias de hoje. Romanos capítulo 10, versículo 17, ao qual nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé ela se baseia naquilo que está escrito, naquilo que a palavra de Deus diz. A oração de submissão com o espírito humilde e contrito pede e apela a ele por aquilo que deseja a alma. Abraão, ele não tinha nenhuma promessa definida de que Deus pouparia Sodoma. Portanto, ele pediu, ele insistiu, ele clamou, ele pleiteou. Senhor, se houver 50 justos lá, se dos 50 faltar 5, se dos 45 faltar 5, se houver 35, Senhor, tira Ló de lá. Então, Abraão, ele insistiu. Ele não tinha nenhuma promessa definida de que Deus pouparia Sodoma, mas ele tinha fé. Ele acreditava e por isso ele pediu. Moisés, ele não possuía nenhuma promessa definida de que Deus pouparia o povo hebreu. Muito pelo contrário, havia uma declaração da sua ira e do seu propósito em destruir aquele povo, aquela geração e levantar uma nova geração a partir dele. Mas ele não aceitou. Senhor, o que vão dizer as nações? O que os povos vão dizer? Que o Senhor tirou o povo do Egito para matá-los nesse deserto. Mas o líder dedicado, Moisés, ele ganhou sua causa com Deus quando ele intercedeu pelos hebreus com uma oração incessante e muitas lágrimas, clamor, rogo incessante. O próprio profeta Daniel, ele não possuía nenhuma promessa de que Deus lhe revelaria o sonho e o seu significado, mas eles oraram. Daniel, Ananias, Misael e Azarias oraram especificamente por isso e Deus respondeu especificamente o seu pedido. A palavra de Deus, ela torna-se prática e eficaz pelo processo e pelo exercício da oração. A palavra do Senhor veio a Elias, a palavra do Senhor veio ao profeta. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 1, e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias se apresentou a Acabe por uma ordem de Deus, por uma palavra de Deus. E a resposta à sua oração não veio, até que Elias orasse fervorosamente ao Senhor. E ele só, com o seu moço, ao cume do monte, ele faz o moço subir lá 7 vezes para ver o que é que vês. Não vejo nada, sobe de novo. E na 7ª vez, vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma de um... Já é suficiente que Deus vai mandar chuva, que essa chuva vai descer. Paulo tinha a promessa definida de Cristo, de que seria resgatado dos povos e gentios
mas o encontramos exortando os irmãos de Roma sobre esse assunto de forma urgente e séria. Romanos capítulo 15, versículo 30 e 31, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, rogo um pedido insistente, um clamor perseverante e pelo amor do Espírito que combatais comigo nas vossas orações. A palavra de Deus, ela é de grande auxílio à oração. Se for implantada e impressa no nosso coração, ela formará uma corrente transbordante da oração, plena e irresistível. A palavra de Deus é o alimento pelo qual a oração é nutrida e fortalecida. A oração, assim como o homem não pode viver apenas de pão, né? Foi o que Jesus respondeu na tentação ali no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de toda rema, de toda direção. O que é rema? É uma palavra revelada, é uma palavra pessoal, é uma palavra particular e intransferível. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A importância de nós buscarmos essa palavra, buscarmos essa revelação que vem do Pai. A ausência de força vital na oração pode ser explicada pela ausência de um constante fornecimento da palavra de Deus, a fim de reparar a ruína e renovar a vida. Aquele que quer aprender a orar bem deve primeiramente estudar a verdade da palavra de Deus e guardá-la em sua memória e pensamento, colocando-a em prática na sua vida. Quando consultamos a palavra de Deus, vemos que não há tarefa mais obrigatória e exigida do que a oração. Por outro lado, nós descobrimos que não há um privilégio e hábito mais exaltado por Deus do que aquele que ora, aquele que tem a disciplina da oração. Nenhuma promessa é mais radiante, abundante, explícita e reiterada do que as atreladas à oração, porque todas as coisas são prometidas. Não há limite ou exceções para as provisões inclusas nas promessas ligadas à oração. O próprio Jesus nos garante que o Pai fará o que vocês pedirem em meu nome. Então a palavra do nosso Senhor é para esse amplo efeito. João capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 13 e 14, próprio Jesus disse: tudo quanto pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. As exaustivas declarações sobre oração na palavra de Deus são: orem continuamente, orem sem cessar, dediquem-se à oração, perseverem na oração, em tudo, pela oração e súplica, apresente os seus pedidos a Deus, clamem a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, orem sempre, sem nunca desfalecer, sem nunca desanimar, que os homens orem em todo tempo e em todo lugar, com todo tipo de oração e súplica, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica por todos os santos. Vez após vez, a palavra de Deus nos fornece bases sólidas, encorajando-nos a orar continuamente, sabendo que o alcance da nossa oração é muito amplo e por meio do qual pode nos dar direção, revelação e estratégias divinas. O mundo nunca receberá o pleno benefício do Evangelho até que um povo desperte para a oração e clamor incessante. Pela oração, trazemos as promessas da santa vontade de Deus para o presente e para a nossa realidade. Se perguntarmos o que deve ser feito para que as promessas de Deus sejam cumpridas, a resposta é: devemos orar. Por isso, João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito.
Então a igreja primitiva, ela tinha uma solução fácil e prática para a situação e ela obteve tudo que Deus tinha para dar. E tal solução simples e concisa é registrada na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, verso 22, que nos diz: "E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista." Oração não é para simplesmente obter coisas de Deus, mas para fazer santo aquilo que foi recebido do Senhor. Não é meramente a obtenção de uma bênção, mas também ser capaz de abençoar. Oração faz as coisas comuns santas e as seculares sagradas. Recebe as coisas de Deus com ações de graça e as consagra com o coração agradecido e devoto ao serviço do Senhor. Epáfras, ele orou para que os colossenses pudessem permanecer cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa é a prova positiva de que não apenas conhecemos a vontade de Deus, como também conhecemos toda a sua vontade. Não apenas a conhecemos, como também a executamos. Faremos toda a sua vontade, não ocasionalmente ou por mero impulso, mas por um hábito de conduta já estabelecido. Mais adiante, vemos que fazemos a vontade de Deus não apenas externamente, mas de coração e em alegria, sem relutância ou secreta indisposição e nem nenhum recuo da presença íntima do Senhor. Deus ama aquele que o busca, aquele que clama a Ele, aquele que desenvolve um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade em oração. Pai de amor e Deus bendito, dá-nos, ó Pai, esse relacionamento. Leva-nos a esse lugar secreto, que possamos a cada dia estar na Tua presença. Desperta-nos, ó Pai, para uma vida de oração, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que você possa entrar nos próximos 15 minutos de clamor no culto 1/4 de hora. 15 minutos de palavra devocional, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Até a próxima. Deus abençoe tua vida no nome de Jesus. Culto 1/4 de hora.